Ei pessoal, já estamos no capítulo 13 e hoje a gente vai falar sobre uma mente julgadora, crítica e desconfiada. Que o Espírito Santo toque em cada mente, nos livre dessa condição anormal e que Ele traga saúde mental sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Não julgueis para que não sejais julgados. Mateus 7:1. Muitos tormentos vêm à vida das pessoas por causa de atitudes de julgamento, de crítica e de desconfiança. Multidões de relacionamentos são destruídos por esses inimigos. E uma vez mais, a mente é o campo de batalha. Pensamentos podem ser a ferramenta que o diabo usa para manter uma pessoa solitária. As pessoas não gostam de estar perto de alguém que precisa dar sua opinião sobre tudo o tempo todo. Ser rápido para julgar, ser opiniático e ser crítico são com certeza 3 maneiras de ver um relacionamento se dissolver. E Satanás com certeza quer que sejamos rejeitados, então ele ataca a nossa mente nessas áreas. E esse capítulo vai nos ajudar a reconhecer padrões errados de pensamento, como também a aprender a lidar com a dúvida. O dicionário expositivo das palavras do Novo Testamento traz como uma das palavras gregas traduzidas como julgamento, que é parcialmente definida como uma decisão sobre as faltas dos outros e contém uma referência cruzada à palavra condenação. De acordo com a mesma fonte, uma das palavras gregas traduzidas como julgar é parcialmente definida como formar uma opinião e contém uma referência cruzada à palavra sentença. Deus é o único que tem o direito de condenar ou sentenciar. Portanto, quando fazemos um julgamento sobre alguém, estamos de certo modo nos colocando como Deus na vida dessa pessoa. A autora era crítica porque ela sempre parecia ver o que estava errado em vez de ver o certo. E algumas personalidades são mais propensas a essa falha do que outras. Alguns tipos de personalidades mais joviais não querem ver nada, exceto as coisas felizes e divertidas da vida. Então eles nem prestam muita atenção nas coisas que poderiam arruinar seu prazer. Já a personalidade mais melancólica ou a personalidade controladora frequentemente vê o que é errado primeiro. Geralmente as pessoas com esse tipo de personalidade são generosas em compartilhar suas opiniões negativas e pontos de vista com os outros. Nós precisamos perceber que temos nossa própria maneira de ver as coisas e gostamos de dizer às pessoas o que pensamos, e é exatamente esse o ponto. O que eu penso pode ser certo para mim, mas não necessariamente certo para você e vice-versa. O texto de Romanos 12:3 diz: pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Julgamento e crítica são frutos de um problema mais profundo. Quando o eu em nós é maior do que deveria ser, ele sempre causará os tipos de problemas que nós estamos discutindo. A Bíblia repetidamente nos adverte sobre sermos presunçosos. Sempre que nos superamos em uma área, é apenas porque Deus nos deu um presente de graça por isso. Se formos presunçosos ou tivermos uma opinião exagerada de nós mesmos, então isso nos levará a desprezar os outros e a avaliá-los como menos do que somos. E esse tipo de atitude ou pensamento é extremamente detestável ao Senhor e abre muitas portas para o inimigo em nossa vida. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não sejam tentados. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Gálatas 6, de 1-3. Um exame cuidadoso dessa passagem nos revela rapidamente como nós devemos agir em relação à fraqueza que observamos nos outros. Ela demonstra a atitude mental que nós devemos manter dentro de nós mesmos. Nós devemos ter um temor santo do orgulho e devemos ser cuidadosos com o julgar os outros ou ser críticos com eles. Quem somos nós para julgar? Romanos 14:4 diz: quem é você para julgar o servo alheio?
É para o seu Senhor que ele está de pé ou cai, e ficará de pé, pois o Senhor é capaz de o sustentar. Pense dessa forma, imagine que a sua vizinha vem à sua porta e comece a te instruir sobre como o seu filho deve vestir ou o que ele deve levar de lanche para a escola. Como você iria reagir? Ou imagine que a sua vizinha então vá até a sua casa e lhe diga que ela não gosta do jeito como você limpa a sua casa. O que você diria para sua vizinha? Esse é exatamente o ponto que essa passagem está assinalando. Cada um de nós pertence a Deus e mesmo que tenhamos fraquezas, Ele é capaz de nos fazer ficar em pé e nos justificar. Nós damos conta a Deus, não uns aos outros. Portanto, nós não devemos julgar um ao outro de maneira crítica. O diabo ele fica muito ocupado designando demônios para colocar pensamentos de julgamento e de crítica na mente das pessoas. Nós não podemos nos impedir de ter opiniões, mas nós não precisamos expressá-las. E eu creio que podemos até mesmo crescer a ponto de não termos tantas opiniões e aquelas que tivermos que não sejam de natureza crítica. A própria autora se lembra de quando ela gostava de ficar sentada no parque ou no shopping, simplesmente olhando as pessoas passarem e formando opiniões sobre cada uma delas, sobre sua roupa, o estilo de cabelo, a companhia. Frequentemente ela diz a ela mesma: Joyce, isso não é da sua conta. Um grande problema é tramar em sua mente quando você reflete sobre a sua opinião, até que ela se torne um julgamento. Quanto mais você pensa sobre o problema, mais ele cresce, até que você comece a expressá-lo aos outros ou mesmo àquele que você está julgando. Então ele se tornou explosivo e tem a habilidade de fazer um enorme mal na área do relacionamento, como também na área espiritual. Você pode ser capaz de evitar problemas futuros para você mesmo, simplesmente aprendendo a dizer: não é da minha conta. Lembre-se, as suas ações não vão mudar até que a sua mente mude. Mateus 7, de 1 a 6, é uma passagem bíblica clássica sobre esse assunto de julgamento e crítica. E quando você estiver tendo problemas com sua mente nessa área, leia essas e outras passagens. Leia em voz alta e use-as como arma contra o diabo, que está tentando construir uma fortaleza em sua mente. Ele pode estar operando por meio de uma fortaleza que já está lá por muitos anos. Mateus 7, versículo 1 e 2 diz: não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para vocês, para medir vocês. Essa passagem nos diz claramente que nós vamos colher o que nós plantarmos. Semear e colher não se aplica apenas às áreas agrícolas e financeiras, aplicam-se também à área mental. Nós podemos semear e colher uma atitude da mesma forma que uma plantação ou um investimento. Um pastor conhecido da autora, quando ele ouve que alguém falou dele de forma maldosa e com julgamento, ele se pergunta: eles estão semeando ou eu estou colhendo? Muitas vezes nós estamos colhendo em nossa vida o que nós semeamos anteriormente na vida de outra pessoa. Já o versículo de 3 a 5 de Mateus 7 diz assim: por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. O diabo ama nos manter ocupados, julgando mentalmente as falhas dos outros. E dessa forma nós jamais vemos ou lidamos com o que está errado em nós. Nós não podemos mudar os outros, apenas Deus pode. Não podemos mudar nem a nós mesmos, mas nós podemos cooperar com o Espírito Santo e permitir que Ele faça a parte dele. O primeiro passo para qualquer liberdade, entretanto, é encarar a verdade que o Senhor está tentando nos mostrar. Quando nós temos nossos pensamentos e conversas focados no que está errado com todos os outros, nós estamos geralmente sendo enganados sobre nossa própria conduta. Portanto, Jesus ordenou que não nos preocupássemos com o que está errado com os outros, quando nós temos tantos erros com nós mesmos. Permita que Deus então lide com você primeiro, e então você aprenderá a forma bíblica de ajudar seu irmão a crescer em sua caminhada cristã.
Já o versículo 6 de Mateus 7 diz: não deem o que é sagrado aos cães, nem atire suas pérolas aos porcos, caso contrário, estes a pisarão e aqueles, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. Eu creio que essa passagem bíblica está se referindo à nossa habilidade dada por Deus para amar uns aos outros. Nós temos uma habilidade e uma ordem de Deus para nos amarmos uns aos outros, mas em vez disso, nós julgamos e criticamos e tomamos algo santo, o amor, e o jogamos para os cães e os porcos, que são espíritos demoníacos. Nós abrimos as portas para que eles sapateiem sobre as coisas santas e voltem e nos rasguem em pedaços. Nós precisamos entender que a caminhada do amor é proteção para nós contra os ataques demoníacos. Não acredito que o diabo possa fazer muito mal a alguém que realmente ande em amor. O livro de Romanos, no capítulo 2, o versículo 1 diz: portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando a si mesmo naquilo em que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Em outras palavras, nós fazemos exatamente as mesmas coisas pelas quais julgamos os outros. O Senhor deu um exemplo muito bom certa vez para ajudar a autora a entender esse princípio. Ela estava ponderando porque nós mesmos fazíamos algumas coisas e achávamos perfeitamente correto, mas julgávamos alguém que o fizesse. E ele disse: Joyce, você se olha com óculos cor-de-rosa, mas olha para todos os outros com lentes de aumento. Nós nos desculpamos por nosso comportamento, mas quando alguém faz a mesma coisa que fazemos, frequentemente não mostramos misericórdia. Fazer aos outros o que queremos que eles nos façam é um bom princípio para a vida, o qual, se seguido, evitará muito julgamento e crítica. Uma mente julgadora é um ramo de uma mente negativa. Pensar sobre o que está errado com alguém em vez de pensar no que está certo. Seja positivo e não negativo. Os outros vão se beneficiar, mas você se beneficiará mais do que qualquer um. Guarde o seu coração. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Provérbios 4:23. Se você quer vida fluindo para você e de você, guarde o seu coração. Certos tipos de pensamentos são impensáveis para um crente. Julgamento e crítica estão entre eles. Todas as coisas que Deus tenta nos ensinar são para o nosso próprio bem e felicidade. E seguir o caminho de Deus traz fecundidade. Seguir o caminho do diabo traz decadência. 1 Coríntios 13:7 diz: o amor tudo suporta. Quando sua mente for envenenada ou quando Satanás ganhar fortalezas em sua mente, ele precisa ser renovado a sua mente precisa ser renovada de acordo com a palavra de Deus. E isso é feito aprendendo-se a palavra e meditando, refletindo sobre ela. Nós temos um maravilhoso Espírito Santo em nós para nos lembrar que quando nossos pensamentos estiverem indo na direção errada, nós podemos parar e mudar o rumo dessa história. Confiança e fé trazem alegria à vida e ajudam os relacionamentos a crescer até seu potencial máximo. A suspeita mutila um relacionamento e geralmente o destrói. E a coisa mais importante a considerar é esta: os caminhos de Deus funcionam, os caminhos do homem não. E Deus condena o julgamento, a crítica e a suspeita, e da mesma maneira nós deveríamos fazê-lo. Então ame o que Deus ama e odeie o que Deus odeia. Permita o que Ele permite e rejeite o que Ele rejeita. Uma atitude equilibrada é sempre a melhor política. Isso não significa que não devemos usar a sabedoria e o discernimento em nossa conduta com os outros. Nós não precisamos abrir a nossa vida a cada pessoa que encontrarmos, dando a cada uma a chance de nos triturar. Por outro lado, não precisamos olhar para todo mundo com um olhar negativo e suspeito, sempre esperando que os outros se aproveitarão de nós. Confie em Deus completamente e no homem discretamente. Lá no livro de João, no capítulo 2,
versículos 23 a 25, diz assim: Enquanto estava em Jerusalém, na festa da Páscoa, muitos viram os sinais miraculosos que ele estava realizando e creram em seu nome. Mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia a todos. Não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. Certa vez, depois que a autora foi envolvida em uma situação desapontadora na igreja, Deus trouxe esse texto de João 2 à sua atenção. Essa passagem fala do relacionamento de Jesus com seus discípulos e ela diz claramente que ele não se confiava a eles. Ela não diz que ele suspeitava deles ou que ele não tinha confiança neles. Apenas explica que, como ele entendia a natureza humana, que todos nós temos, ele não se confiava a eles de forma desequilibrada. E ela aprendeu uma boa lição. Ela tinha sido machucada profundamente na situação da igreja porque ela tinha se envolvido demais com um grupo de senhoras e perdeu o equilíbrio. E cada vez que nós perdemos o equilíbrio, nós abrimos uma porta para o diabo. A primeira carta de Pedro 5:8 diz: Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Ela aprendeu que estava se apoiando nas senhoras desse grupo e colocando nelas uma confiança que pertence apenas a Deus. E nós só podemos ir até aí em qualquer relacionamento humano. Se nós formos além da sabedoria, problemas vão surgir e nós seremos machucados. Sempre coloque a sua confiança completa no Senhor. Assim fazendo, Ele abrirá a porta para o Espírito Santo deixá-lo saber quando você está cruzando a linha do equilíbrio. Algumas pessoas acham que têm discernimento, quando na verdade são apenas desconfiadas. Há um verdadeiro dom do Espírito chamado de discernimento de espíritos, e ele discerne o bom e o mal, não apenas o mal. A suspeita vem de uma mente não renovada, o discernimento vem de um espírito renovado. Ore por dons verdadeiros, não por carne que se disfarça de dons do Espírito. O verdadeiro discernimento espiritual provocará oração, não fofoca. Se um problema genuíno está discernindo por um dom verdadeiro, esse seguirá o padrão divino para lidar com aquele, não formas carnais que apenas espalham e aumentam o problema. Palavras doces e agradáveis são curativas, assim como está lá em Provérbios 16, 23 e 24. O coração do sábio é mestre de sua boca e aumenta a persuasão nos seus lábios. Palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Palavras e pensamentos são como osso e medula, tão próximos que é difícil dividi-los. Nossos pensamentos são palavras silenciosas que apenas nós e o Senhor ouvimos, mas tais palavras afetam nosso homem interior, nossa saúde, nossa alegria e nossa atitude. As coisas que frequentemente pensamos saem da nossa boca. E é triste dizer algumas vezes que elas nos fazem parecer tolos. Julgamento, crítica e suspeita nunca trazem alegria. E Jesus disse que Ele veio para que tivéssemos e desfrutássemos a vida, como está em João 10:10. Então, comece a operar na mente de Cristo e você penetrará num novo estado de vida. Que o Espírito Santo traga alegria ao seu coração. Que Ele traga alegria de entender o privilégio que nós temos de entender os planos que o Senhor tem para cada um de nós. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus.